Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala de oração. Lugar gostoso, lugar que inspira. Nós precisamos orar, você precisa orar, eu preciso orar. Juntos nós podemos muito. A palavra diz que a súplica do justo pode muito por sua eficácia. Orar faz bem para mim, para você, para sua casa. Orar faz bem para todo mundo. Orar faz bem para a nossa nação. Afinal de contas, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e me buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu vou sarar a terra. Ah, como o nosso país precisa ser sarado, como a nossa cidade precisa de cura, como a nossa nação precisa ser sarada, perdoados os pecados. A oração tem esse poder e eu creio que juntos nós podemos orar mais. O meu propósito é incentivar, é levar você para a oração. Ah, mas eu parei a tempo. Volte! Há tempo para voltar, não pare de orar. Orar é importante, orar é um modo de sobrevivência, na verdade. E nesses dias temos orado por tantos motivos e temos orado, de alguma maneira, inspirados pelo livro de Gênesis, onde temos visto respostas de orações. E hoje, mais uma vez, eu quero te inspirar por uma resposta de oração que está lá no livro de Gênesis. Gênesis conta o começo de tanta história, escrito por Moisés, e tantos, inúmeros testemunhos do que Deus fez, mas também do que Deus pode fazer, porque Deus não parou lá em Gênesis. Ele continua sendo o mesmo lá e o mesmo aqui. Ele é o mesmo ontem, é hoje, será amanhã e para todos sempre. E eu quero ler hoje o versículo 17 e 18 do capítulo 20 de Gênesis. Talvez seja um texto um pouco difícil, mas vamos pedir a Deus graça e vamos orar. Diz assim, a seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Aqui nós temos uma resposta de oração muito interessante. Abimeleque era um rei, Abraão sai da sua terra e vai para um outro lugar. Casado com Sara, quando ele chega nessa terra, ele, com medo do rei matá-lo para tomar a sua esposa, ele resolve mentir. E ele diz que Sara era sua irmã. E na cultura daquela época, Abimeleque então toma Sara como sua mulher agora. Mas antes que acontecesse alguma coisa, Deus aparece a Abimeleque em sonho e fala com ele, você está em pecado. E ele diz, mas por que eu estou em pecado? O que eu fiz, Deus? Você tomou Sara e ela é mulher de Abraão. E ele responde, mas então ele mentiu para mim. E é muito interessante, o texto diz assim, no versículo 4. Abimeleque, que não sabia, não havia tocado em Sara, disse, Senhor, destruiria um povo inocente? Não foi ele, o Abraão, que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e mãos limpas. Então Deus respondeu, no sonho, sim, eu sei que o que você fez foi de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não permiti tocá-lo. Tem coisas na Bíblia, tem textos na Bíblia que a gente só tem que ler e entender. Perguntar demais, às vezes, vai trazer confusão. E aqui é um texto que a gente entende, compreende, mas fica um monte de situações para a gente dizer assim, o Senhor é maravilhoso e soberano, Deus. Abraão mente, fala que a mulher dele era irmã, a mulher de Abraão mente, fala que era irmã, mas eram casados. O rei, que não tinha nada a ver com a história, toma a mulher e Deus diz a ele, eu vou te matar.
E ele diz, mas eu não sabia de nada, eu fiz isso de coração puro. E Deus diz, foi por isso que eu te impedi de pecar contra mim. Sabe o que eu aprendo com isso? Que lição que traz? Deus cuida da gente. Tem atitudes que às vezes podem chegar à nossa história, que Deus nos guarda. Ele sabe da pureza do nosso coração. É por isso que em Provérbios, um texto vai nos instruir de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Tem muitas coisas que acontecem na nação, na cidade, na política, na educação, nas artes, na mídia, na saúde, na economia, no entretenimento, em tantas coisas que nos dão inúmeros motivos para falar, para criticar, para fazer qualquer coisa. Mas eu lembro desse texto, e ainda que pessoas mintam, a gente deve guardar o nosso coração puro, porque o compromisso de Deus é com aquele que tem um coração puro. Olha que interessante. Esse moço, posso dizer que foi enganado por Abraão, que tinha uma promessa de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, percebe que aquele moço, que aquele rei, tinha de verdade um coração puro. E é por isso que ele diz a ele, por isso que eu te impedi de pecar contra mim. Gente, que maravilhoso! Deus tem poder de te impedir de pecar contra ele. Hoje nós temos o Espírito Santo que sempre, de alguma maneira, nos exorta. Quando você vai ou está para fazer algo errado, o coração acelera, as mãos tremem, a gente sua, e o Espírito Santo diz, não faça. Isso é a mesma coisa que aconteceu com Abimeleque. Deus é poderoso para guardar a sua vida. Deus é poderoso para guardar você. Se Ele está te incomodando, deixe de lado o pecado e volte-se para Ele. E você vai ouvir o próprio Deus falando com você. É verdade, eu impedi você de pecar contra mim. E o que acontece? Abraão então ora. Ora, o que mentiu, agora ora por aquele que quase morreu por conta dele. Deus não deixa ninguém em dívida. O Abimeleque, que quase morreu, e agora toda a sua casa estava estéril, Deus usa o próprio Abraão, que causou tudo aquilo, para orar e abençoar a vida dele. Quero dizer para você que se alguma coisa de maneira injusta possa ter acontecido, Deus é poderoso para levantar até aquele que injustiçou e te abençoar. Porque assim foi com Abraão. E eu creio que esse é um princípio que a gente guarda pela nossa vida ou para a nossa vida. Abimeleque não tinha culpa. Abimeleque agiu do modo como agia sempre. Então Deus foi até ele e disse, não faça isso. E aí desperta Abraão e diz, agora Abraão, ore por ele. Que Deus levante pessoas para orar por você, para restituir da sua vida aquilo que de alguma maneira foi tirado. Deus é poderoso para isso. E agora eu quero orar por você, para que Deus possa restituir o que de alguma forma você de coração puro acabou entregando, sem saber. E agora deixa Deus trazer de volta. Pai, eu oro, assim como Abimeleque de coração puro agiu dessa forma. O Senhor o impediu, o Senhor falou com ele. Mas depois o Senhor levantou, despertou e falou com o próprio Abraão para orar por eles. Eu oro por esses agora, Senhor, que de alguma maneira foram prejudicados, foram, Senhor, feridos, que haja restituição, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os abençoe. Às vezes confiaram de maneira pura, de maneira simples, mas foram enganados. Mas o Senhor não deixa ninguém, ó Deus, na dívida. O Senhor não deixa ninguém, Senhor, no engano. Que hoje o Senhor os encontre e o Senhor restitua de uma maneira poderosa tudo aquilo que porventura foi perdido, tirado. Restitui, Senhor, a alegria. Aquele que foi ferido, traz de volta a alegria da vida, para que possam desfrutar do que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e creia. Coração puro nos leva a experimentar
coisas insondáveis e maravilhosas em Deus. Até a nossa próxima sala de oração. Deus te abençoe.